Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da meditação da Palavra de Deus. Dentro do nosso propósito está escrito. Muito bem! E você já pegou a sua Bíblia? Tem que trazer a Bíblia para você meditar, não apenas ouvindo, mas também acompanhando a leitura na sua Bíblia. E hoje nós vamos ler o livro de Gálatas. Abra a sua Bíblia lá no Novo Testamento. Nós vamos sair do Velho Testamento, onde nós estivemos estudando Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência à palavra de Deus. Hoje, nós aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3, nós vamos ter uma revelação. Nós vamos entender que Deus, quando ele determinou a maldição pela desobediência, imediatamente ele também criou uma solução para que o homem não precisasse viver embaixo da maldição. É isso mesmo que você ouviu. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo o ser humano fazendo tudo errado e se afastando dele, e mesmo o ser humano tomando decisões totalmente contrárias à vontade de Deus, ainda assim, Deus ama tanto o ser humano que sim, Deus providenciou uma solução para que o homem não precisasse viver embaixo de maldição. Vamos entender que solução foi essa? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, abra no livro de Gálatas, Novo Testamento, né? Eu gosto de falar, vamos voltar um pouquinho, né? Livro anterior de Gálatas, aí você vai encontrar o livro de 2 Coríntios, 1 Coríntios, se não me engano, Romanos, né? Romanos, Atos dos Apóstolos, né? Depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você vai adiantando um pouquinho, você vai passar Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e você encontrou o livro de Gálatas. Vamos lá? Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6, a nossa leitura diz assim: Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, aqui, lá no Novo Testamento, estamos voltando lá no livro de Gênesis e estamos falando de quem? Estamos falando de Abraão, o pai da fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, aqui nós estamos falando de Abraão, que é o pai da fé, e também estamos compreendendo que todas as pessoas que são da fé, elas se fazem, se tornam, são consideradas por Deus como filhos de Abraão. Ficou feliz? Agora eu e você nos encaixamos nessa descrição de cargo, né? Você entendeu comigo? É uma descrição de cargo. E que cargo é esse? Olha, nós somos filhos de Abraão. Gente, que coisa forte isso, hein? Muito bacana, né? Versículo 8 diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios são aqueles povos que não fazem parte
do povo judeu, do povo de Israel, tá? Então, aqui está falando os gentios, aqueles que não faziam parte do povo judeu originariamente. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha como isso é forte. Lembra que a gente começou na primeira leitura dizendo assim que Deus, ele não tem filhos prediletos? É verdade, né? Está confirmado aqui, olha. Deus dizendo: todas as nações serão benditas em ti, em Abraão. Olha que forte. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não tem filhos prediletos. Ele não gosta mais de um filho do que do outro, né? E nós, na primeira leitura, nós falamos sobre isso, né? São todos filhos de Deus? Não. São todos filhos de Abraão? Não. A Bíblia é bem clara, ela está dizendo que os que são da fé são filhos de Abraão. Muito forte, né? Versículo 9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Olha, quando tem repetição de ideias assim tão próximo, um versículo próximo do outro repetindo a mesma ideia, é porque isso aqui é importante. Eu, se fosse você, anotava, né? Como diz o Bispo Renato, que eu acompanho o Bispo Renato também na meditação, ele fala assim: anota porque vai cair na prova. Anota isso, ó. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Agora, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha, mais um versículo poderoso aqui. Vamos ler novamente? Gálatas 3, versículo 11, diz assim: é evidente, ou seja, é claro, é lógico, é fácil de entender que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Muito, 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 muito profundo isso aqui, gente. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, olha o nosso propósito, ó, está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso está escrito no livro da lei. Quando a lei foi entregue ao povo de Deus, aí aqui foi declarado essa questão, essa maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí, me responda, aonde morreu o Senhor Jesus? Por nós, na cruz, pendurado no madeiro. Para quê? Para levar sobre si, ou seja, ele levou sobre si todas as nossas maldições. Resolvido o problema da maldição.
E você que acompanhou a leitura de Deuteronômio, se você acompanhou com atenção, e lembra que eu falei no último vídeo, as maldições eram maiores do que as promessas de bênçãos para a obediência. A pessoa, quando desobedece a Deus, ela sai totalmente do abrigo de Deus, ela sai da posição de filho de Deus, ele entra num terreno perigoso, aonde ele se afasta do Pai. E o que acontece com a criança quando a criança se afasta do Pai? Principalmente uma criança que precisa de muito cuidado dos pais. Quando ela se afasta do Pai, o que acontece? Né? Ela sofre um acidente. E a culpa muitas das vezes não é do pai, é daquele filho que saiu de perto do pai. E ali o pai, quando aquela situação aconteceu, aquele acidente ocorreu e o pai não pôde fazer nada para socorrer o seu filho. É a mesma coisa que acontece com a pessoa que está desobedecendo a palavra de Deus, por escolha própria, por decisão própria. Ela escolhe estar longe do Pai. E se ela está longe do Pai, ela também está longe da proteção do Pai. Versículo 14, que eu acho que é o último versículo que nós vamos ler. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Vou ler novamente, tá? O Senhor Jesus Cristo, ele se fez maldito por nós para que a bênção de Abraão chegasse, virando aqui a página, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pronto. Problema da maldição resolvido. Problema resolvido. Bingo! E você achou que Deus estava ali proferindo tantas maldições e ele não ia também pretender apresentar a solução para a quebra das maldições. A solução para que ninguém na face da terra, ninguém precisa viver embaixo de maldição. Ah, Raquel, não sou perfeito, ninguém é perfeito. Verdade, ninguém é perfeito. Mas o Senhor Jesus, ele foi perfeito por nós. E ele entregou a própria vida no madeiro, na cruz, levando sobre si todas as maldições da humanidade, levando todos os pecados da humanidade, os meus pecados, os seus pecados, para que nós pudéssemos ter direito às bênçãos de Deus, para que a maldição fosse quebrada, para que a maldição não tivesse poder sobre a nossa vida. Vamos ler aqui uma explicação na nossa Bíblia de estudos, né? Qual foi a bênção extraordinária que Abraão alcançou e que viria sobre os gentios? A justificação pela fé. Abraão foi um homem realizado em todas as áreas da sua vida. Ou seja, ele teve um casamento bem-sucedido, foi riquíssimo, teve um filho na sua velhice de forma sobrenatural e ainda viveu muitos anos de maneira saudável. Embora tudo isso tenha sido fruto da sua obediência ao Senhor, essas não foram a sua maior conquista. Pela fé, o patriarca Abraão se tornou justo aos olhos de Deus, alcançando perdão e justificação. E foi por meio do Senhor Jesus, o seu descendente,
que aqueles que creem recebem a salvação e também recebem o Espírito Santo. Então, gente, a maior bênção que a gente recebe pela fé em Deus, pela fé no Senhor Jesus, pela fé na palavra de Deus que está escrita na Bíblia Sagrada, a maior bênção, né, que alguém pode receber, né, é a bênção da sua salvação e também a promessa da descida do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. A salvação e o Espírito Santo são as promessas de Deus que nós só alcançamos pela fé. Então, para terminar, diz aqui no nosso estudo: quem crê como Abraão também será tratado pelo Altíssimo como justo, porque para ele nada é mais precioso na vida do ser humano e demanda tanto zelo quanto a fé. Ou seja, quem crê, quem tem a fé de Abraão, quem crê como Abraão crê, também será tratado pelo Altíssimo como justo, né? Diz que Abraão foi justificado pela fé e nós também somos justificados pela fé que nós apresentamos a Deus, né? E a fé em quê? A fé no Filho de Deus, a fé no Senhor Jesus, a fé na palavra de Deus. E o Evangelho de João diz que o Senhor Jesus é o Verbo que se fez carne. O Senhor Jesus é o Verbo, diz lá em João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito no mundo sem ele se fez. Ele era a luz do mundo. Olha, se deixar, eu vou entrar em outra meditação aqui agora, gente. Vamos voltar aqui para terminar. Então diz assim, olha: nada é mais precioso na vida do ser humano e demanda tanto zelo quanto a fé. A sua fé é algo que você tem que defender com unhas e dentes. Tem que defender com todas as forças da sua alma, com todas as forças do seu ser. Você precisa defender a sua fé. Por quê, Raquel? Porque é pela fé e através da fé que nós somos justificados diante de Deus. É pela fé que nós cremos no Senhor Jesus. É pela fé que nós cremos que Ele morreu na cruz por nós. É pela fé que nós tomamos posse das bênçãos prometidas para os obedientes, né? É pela fé que a nossa vida espiritual, ela evolui, né? Ao ponto de a gente querer alcançar outras vidas, outras almas, outras pessoas com essa palavra gloriosa e com essa verdade única, né, que está na palavra de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ainda hoje a humanidade fica sem palavras, né? A humanidade perdida, vagueando, procurando em vários lugares, em várias pessoas, em vários caminhos diferentes, quando a palavra de Deus é tão simples e diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Creia nisso, creia. Você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Você já creu no que está escrito? Olha, abraça com essa palavra, sabe? Leva essa palavra com você para a sua vida, para todo lugar, para tudo que você faz, para tudo que você empreende, para tudo que você planeja, tudo que você sonha. Coloque Jesus na sua vida. Entregue sua vida para Ele como único e suficiente Salvador da sua alma.
e você vai ter paz, você vai ter essa fé que Abraão teve, você vai ter direito a ser justificado por Deus, você vai ter direito à sua salvação. E o mais importante, você vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Olha, gente, é glorioso receber o Espírito Santo de Deus dentro de nós, porque somente o Espírito Santo nos capacita a fazer as obras que o Senhor Jesus fez, né? Quando ele voltou para o Pai, ele deixou uma missão para cada um de nós, para mim e para você. Ele não deixou essa missão só para mim, não, viu? Ele deixou essa missão para você também. Ele disse assim, olha, ide por todo mundo, ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, assim, essa missão de pregar o evangelho, de ganhar almas, de falar da palavra de Deus a tempo e fora de tempo, é a missão mais linda que o ser humano pode ter. É o propósito, né, de vida mais nobre que alguém pode abraçar. Eu desejo isso para você. Entregue sua vida para o Senhor Jesus hoje. Faça um voto com Deus, né? Faça um voto com Deus de que você vai empenhar a sua fé nisso, você vai guardar a sua fé, você vai ter zelo pela sua fé, você vai defender a sua fé muito mais do que você defende, né? Qualquer outra coisa na sua vida. Vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal, olha, com 22 minutos, se você está aqui ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, o seu joinha e esteja aqui amanhã, né? Esteja aqui amanhã, porque esse vídeo vai continuar e nós estaremos aqui 40 dias dentro do nosso propósito. Está escrito, olha. Eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Tchau!